Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Êxodo, capítulo 20, dando continuidade à exposição da lei do nosso Senhor. Hoje, exposição do último mandamento da lei do nosso Deus. Primeira parte deste mandamento, serão então 2 sermões neste mandamento. Faremos a leitura de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 e verso 2, e também ao verso de número 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós abrimos mais uma vez a Tua palavra, Pai. Abrimos, Senhor, na Tua lei para mais uma vez expor a Tua vontade. E nosso Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Peço-te, Senhor, que o Senhor me use na exposição da Tua lei, que ela seja exposta com clareza, Senhor, a fim de que todos aqueles que aqui estão possam entender, e que seja exposta, ó Pai, com intrepidez e com ousadia, sem temor, Pai, aos homens, mas temor a Ti somente. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, que apesar, ó Deus, das minhas limitações, o Senhor possa falar ao Teu povo. Peço-te ainda, Pai, pelo Teu povo que aqui está, que possam estar atentos à Tua voz e possam ouvir o Senhor falar. E ao ouvir, ó Deus, as Tuas instruções, possam estar prontos para cumprir. E que estejam prontos também a se arrepender dos seus pecados. Porque a Tua lei, Pai, revelará muito do nosso coração, ó Deus, que é tão cobiçoso. Desejamos, ó Pai, aquilo que é do próximo. Como somos ingratos, Pai, e descontentes. Revela, ó Pai, a Tua lei para nós e nos instrui. Nos constrange, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a TV e outros meios de comunicação que nós temos acesso hoje, boa parte dos irmãos aqui não tem TV em casa, alguns outros talvez tenham, mas são vários os modos e através de redes, de meios de comunicação, onde grupos, onde lojas e outras pessoas tentam publicar conteúdo e de venda de imóveis, de coisas, de objetos, e tantas são as coisas que são vendidas e ofertadas, oferecidas através desses meios de comunicação. E eles não somente trazem informação, mas são hoje um dos meios através dos quais muitas pessoas são levadas à cobiça. A oferta gratuita de muitos, o incentivo a comprar até mesmo se você não precisar. Eles como que alimentam a cobiça que está no coração de todos. A cobiça que está no coração do ímpio, sim, o ímpio ele cobiça muitas coisas, mas a cobiça que ainda habita também no coração dos crentes. Os crentes desejam, sim, muitas vezes, eu diria sempre, mais do que precisam.
A palavra do nosso Senhor, a lei, como exposta aqui, neste último mandamento da lei do nosso Senhor, vai tratar exatamente sobre isso, sobre cobiça. E ele vai tratar sobre isso dizendo, não cobiçarás, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração e sabe como nós cobiçamos as coisas desta terra. Como nós aspiramos e desejamos grandemente aquilo que nossos olhos podem contemplar. E, meus irmãos, este mandamento, como todos os outros, nos revelam proibições muito claras. Este mandamento, diferente dos outros, ele especifica até. Ele vai dizer, não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? Então ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Depois, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ele até detalha mais coisas assim. E os nossos padrões doutrinários, com muita clareza e fidelidade, também nos instrui, através de toda a revelação de Deus, a compreendermos quando e onde nós quebramos este mandamento. A pergunta de número 148 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. O Catecismo de Heidelberg também vai afirmar algo a respeito deste mandamento. E na pergunta de número 113, diz o seguinte: o que Deus exige no 10º mandamento? Resposta: que jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Este mandamento, meus irmãos, ele proíbe em nós um desejo desordenado pelo que não possuímos. E proíbe também em nós uma insatisfação pelo que nós possuímos. Então, um desejo desordenado pelo que não pertence a você, e proíbe também uma insatisfação, um descontentamento com o que você possui hoje. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, este mandamento ele não é uma repetição desnecessária. Porque algumas pessoas podem olhar assim, não, mas os outros mandamentos já proíbem algumas coisas, já. Não cobiçar a esposa do próximo, adulterar, fruto da cobiça. Proíbe já, não furtar e tantas outras coisas que os mandamentos anteriores proíbem. Mas este mandamento, meus irmãos, diferente dos outros mandamentos, que vai proibir explicitamente uma ação contra o próximo, este mandamento, posto no final, ele vai resumir a fonte de todo o pecado. Como escreveu Kevin DeYoung, o 10º mandamento não é uma reflexão tardia anticlimática. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta e tente ser feliz com o que você tem. A ordem para não cobiçar é, na verdade, o somatório prático e o ápice da atitude do coração quanto aos outros 9 mandamentos. Este mandamento, meus irmãos, diferente dos outros, não vai proibir apenas as ações exteriores, considerando-as como pecaminosas, mas até mesmo pensamentos, desejos, motivos e atitudes mentais que também são pecados. Ele vai condenar aquilo que é subjetivo. Ele vai condenar aquilo que os olhos ainda não podem contemplar. Ainda não podem contemplar porque estes pensamentos, eles podem então ser levados à ação. E então, está um fato concreto diante dos nossos olhos.
legislador algum neste mundo pode e consegue julgar subjetivamente o que está no seu coração. Mas o legislador perfeito, que não somente vê o que está por fora, mas sonda o que está dentro dos nossos corações, ele sim sabe quando nós transgredimos este mandamento. E é justamente a ele que nós devemos temer. É ele quem vê o que está no meu e no seu coração. Meus irmãos, este mandamento, ele vai proibir muitas coisas de fato. Mas vejam, a gente fala que não cobiçarás, mas será que desejar algo, será que o simples fato de desejar já é algo que é inerentemente pecado ou pecaminoso? Não. Desejar não é inerentemente pecaminoso. Por exemplo, não é errado desejarmos comida. Não é raro você desejar comer algo. Todo dia nós temos necessidades e desejos de comer. O próprio Cristo tinha necessidades. E ele sim desejava comer. Mateus capítulo 4, verso 2 diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Senhor certamente desejou comer algo, ele tinha necessidade. O desejar bebida, como João capítulo 19, versos 28 a 29 diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca, deram algo que o Senhor não havia desejado. Ele de fato desejava, era algo para saciar a sua sede. Não é pecaminoso e jamais será errado desejar ter filhos. Muito pelo contrário, a própria Escritura ordena. E é bom. O Salmo de número 127, versículos 3 a 5 diz, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então desejar filhos também não é pecaminoso. Desejar uma moradia melhor, talvez um pouco mais confortável, também não é. Provérbios capítulo 24, verso de número 27 diz, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Depois edifica a tua casa. Não há nada inerentemente errado em desejar tais coisas. Mas a cobiça é algo que vai além do simples fato de desejar tais coisas que são lícitas. A cobiça, ela vai me fazer desejar o que o outro possui. O outro possui alguma coisa, eu desejo o que ele possui. É querer, meus irmãos, o que pertence ao meu amigo. É querer ao que pertence ao meu irmão ou ao meu vizinho. Este mandamento alcança o nosso coração. É isso que muitas vezes brota de fato no nosso peito. Ele proíbe não apenas o ato de pegar o que pertence a outra pessoa, mas o simples fato de já permitir que isso tenha espaço no seu coração, já é quebra deste mandamento. O desejo do coração do homem é sempre ter mais. Não está satisfeito com o que tem. Eu quero mais, eu quero inclusive o que está com o meu irmão. Por isso o mandamento diz, não cobiçarás. E meus irmãos, não pensemos que a cobiça é um pecado de pequeno. A cobiça é de fato um pecado grave, que pode conduzir a consequências terríveis. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 3, vai nos apontar o fato de que a cobiça é algo grave, ele vai colocar ela num contexto. Diz assim, Efésios capítulo 5, verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Obviamente que a cobiça aqui ela está mais associada à imoralidade sexual. Mas ele diz,
toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Os santos jamais devem nutrir a cobiça no seu coração, não importa qual seja o objeto da sua cobiça. Meus irmãos, este mandamento, ele vai proibir em nós, como venho falando, várias coisas. Este mandamento, ele vai impedir, ou ele vai proibir, por exemplo, que nós nutramos em nosso coração a inveja pelo bem do próximo. Gálatas, capítulo 5, verso de número 26, nos diz o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não façamos isto. Outra epístola, Tiago, capítulo 3, versos 14 a 16, diz o seguinte: se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja só, a inveja é terrível. Todo tipo de coisas ruins procede desse tipo de coisa, de sentimento nutrido no coração do homem. A inveja, de fato, é algo que deve ser aborrecido, deve ser rejeitado e devemos, então, lutar para expurgar do nosso coração. Porque, meus irmãos, inveja significa que nós ficamos aflitos egoisticamente com o que o nosso próximo possui. Ele possui algo. Eu sou egoísta. Eu fico triste. Eu penso que aquilo que ele possui não deve ser dele, mas meu. É o desejo de ter o que Deus não nos quer dar, mas deu ao próximo. Então, como eu sou egoísta, eu invejo o que o outro tem. No fundo, desejo que ele não tenha aquilo. Meus irmãos, a inveja é terrível e como lemos hoje em Gênesis capítulo 4, sobre a providência do nosso Deus, a inveja de Caim o levou a matar seu irmão. Veja o que a inveja provocou: a morte do irmão. Meus irmãos, invejar o fato daquela pessoa que possui algo que você não tem, isso muitas vezes brota no nosso coração. É você desejar aquilo, o seu irmão, ele tem alguma coisa, mas você não possui, então você inveja e você fica aborrecido com aquilo. E você deseja aquilo que ele tem e deseja, no seu coração, até mesmo tomar aquilo dele. Isso é invejar e é transgressão. Ou quando alguém alcança uma posição, não importa onde foi, se na igreja, se na empresa, onde você trabalha, onde quer que seja, uma posição que você não possui. Mas você olha assim, você inveja aquilo ali. Você pensa que deveria estar naquele lugar, deveria ser eu e não ele. Porque ele foi promovido àquela posição e eu não fui. Eu sou mais justo do que ele. Você começa a pensar, eu sou melhor do que ele. Por que razão essa distinção? Por que razão ele assumiu então este lugar? Então a inveja brota no coração. Porque alguém foi escolhido e não você. Porque alguém tem certo benefício que você não tem. Ou quando muitos, possuem uma família diferente da sua e você olha assim e pensa, nossa, como eu queria ter uma família assim. Ou como eu queria viver numa família assim. Ou quando olha e inveja a mulher do próximo, ou o homem do próximo, olha assim e diz, eu queria
que minha esposa fosse assim. Desta forma, tão delicada, tão doce, disposta a servir. Eu queria que ela fosse assim. E começa muitos por desejo, pela cobiça, por olhar o que pertence ao outro. Ele começa a nutrir agora, por causa disto, por causa da inveja, uma rejeição daquilo que possui. Minha esposa não é tão boa, meu esposo não é tão bom. Eu acho que eu preciso de outro. Eu preciso de outra, que possa então assumir este papel devidamente, da forma que eu quero. Eu quero que pertence ao meu irmão. Eu quero aquele homem que pertence à minha irmã. Você pode nunca, jamais tomar uma atitude assim. Mas no seu coração, isso pode ser nutrido. Porque a inveja, meus irmãos, ela pode nos fisgar assim. Meus irmãos, ficar cheios de inveja quando percebe o próximo se dando bem, independentemente da área que isso esteja acontecendo. Meus irmãos, a inveja, ela nos cega. A inveja nos cega para que não vejamos o que possuímos. E nos conduz a simplesmente perceber. Ela vai nos fazer, vai nos conduzir a não estarmos satisfeitos com o que possuímos e faz-nos olhar simplesmente para aquilo que não possuímos. É isso que a inveja faz. Eu tenho bastante coisas, eu esqueço o que possuo. O que é que vem à minha mente e ao meu coração? Somente aquilo que não possuo. Parece que é somente isso que eu percebo. A inveja, ela vai sendo nutrida cada vez mais no meu coração. Como disse um puritano, Thomas Watson, a prosperidade de outra pessoa é desagradável. Quando as velas de Deus brilham sobre o tabernáculo do vizinho, essa luz nos ofende. Ele diz. Eu vou repetir. A prosperidade de outra pessoa é desagradável. Quando as velas de Deus brilham sobre o tabernáculo do vizinho, essa luz nos ofende. E é exatamente isso que o invejoso ele sente. Ele percebe, ele olha assim, ele fica ofendido com o fato de o seu irmão ser beneficiado, promovido, abençoado de alguma forma por Deus. Mas, meus irmãos, isso pode ir mais longe. Eu não somente fico a olhar a prosperidade do meu próximo, pode me conduzir também, e o mandamento vai nos proibir, que nós fiquemos tristes pelo bem do próximo. O Salmo de número 112, versos 9 e verso 10, diz assim: distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. O perverso vê, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Mas o perverso, ele vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Meus irmãos, o que acontece muitas vezes é quando olhamos para a prosperidade do nosso irmão, nós deveríamos então nos alegrar, mas ao invés de nos alegrarmos com o bem do próximo, o crente muitas vezes ele fica triste. A tristeza o abate, porque talvez não conseguiu o mesmo bem. Ele conseguiu algo que eu não consegui. O que é que acontece? Agora eu fico triste, porque ele possuiu. Queria ter possuído isso. Ficamos tristes porque não temos, talvez, a mesma condição do nosso irmão. E o Senhor o abençoou grandemente. E então você olha para aquilo e olha para a sua condição e pensa: o que é que há de melhor neste homem para ele possuir o que possui? Então você se abate, quando deveria se alegrar pela prosperidade do seu irmão. Ficamos tristes quando vemos ele prosperar.
É possível até que não nos alegremos com o progresso espiritual do próximo. Meu irmão progredindo espiritualmente, cada dia mais sendo abençoado pelo seu Deus e se tornando um homem ou uma mulher temente ao Senhor. Ai, meus irmãos, como o nosso coração ele é malicioso e ele pode então nos conduzir a situações assim, se entristecer por isso. Romanos capítulo 12, verso de número 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deveríamos nos alegrar com aqueles que se alegram, com aqueles, inclusive, que prosperam. Se alegrar com os que se alegram. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que nós ficamos insatisfeitos com a alegria do próximo. Ao invés de nos alegrarmos com ele, nós ficamos, às vezes, até muitas vezes, externamente e aparentemente felizes, celebrando com eles, soltando fogos e vibrando, mas por dentro o coração está totalmente aborrecido com aquilo. O Senhor, meus irmãos, ele aborrece isso. Este mandamento ele vai também reprovar qualquer desejos e afetos desordenados pelo que o nosso próximo possui. Romanos capítulo 7, verso 7 nos diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O ato, então, da cobiça é pecado. E aqui, meus irmãos, está a raiz de todos os problemas. A cobiça do coração do homem, que o conduz a ter um desejo desordenado pelas coisas do próximo. Romanos capítulo 13, verso 9 ainda diz: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, você jamais terá um desejo desordenado pelo que ele possui. Você estará alegre e contente com os bens que ele tem recebido. Fazer o contrário é uma demonstração, então, de desamor e de um desejo, então, imenso no coração de tomar aquilo que ele possui. É uma vontade insaciável de alcançar algo. Isso acontece com frequência em várias áreas. Uma delas, na área financeira. Desejo desordenado pelo dinheiro. Uma busca insaciável. Quanto mais muitos têm, mais querem. Parece que os números na sua conta não são suficientes, não. O que eu tenho, não é suficiente. O que é que você precisa? Eu preciso mais. Você precisa de mais para quê? Eu preciso de mais para ser feliz. Então ele tem mais. E agora? Não, mas eu preciso de mais. Mais o quê? Mais dinheiro para quê? Para ser feliz. Então ele ganha o dobro daquilo. Então o que é que você precisa agora? Eu preciso de mais. Para quê? Para ser feliz. Esse é o coração do homem. Insaciável. Insaciável. Mas, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor nos adverte. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 até o verso 11, nos diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, o problema não está no dinheiro, o problema não está em ser rico, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, o Senhor fez o rico, o Senhor fez o pobre. Mas quando o homem ele cobiça isso de modo desenfreado, quando o homem ele ama o dinheiro, então sim,
ele cai em muitas ciladas, em muitas cobiças. Muitos se desviaram da fé por causa disto. Então, sobre nós deve repousar uma atenção a estas coisas. Jamais devemos permitir que o nosso coração se inflame a tal modo. Devemos fugir de um desejo imenso pelo dinheiro, porque isso pode, meu irmão, afastar você dos caminhos do Senhor. Isso já aconteceu, isto acontece hoje e acontecerá certamente com muitos que colocam seu coração no dinheiro. Meus irmãos, nós encontramos exemplos bíblicos de que a cobiça ela é terrível, e até mesmo homens que possuíam muitas coisas invejavam ainda assim o que um outro pequeno e inferior a si possuía, a ponto inclusive até de ferir ou matar. Acabe, por exemplo, foi um destes. Mesmo possuindo tantas coisas, ele cobiçou a vinha de Nabote. Um homem simples comparado a ele, a ponto de fazer desgraça. Amã, que cobiçou a honra do mundo e por isso foi afligido diante de Mordecai. Homens que possuíam um coração insaciável, um buraco imenso que nada neste mundo jamais poderia preencher. Em cada caso, o pecado da cobiça conduziu a outra transgressão. Veja, a cobiça deles conduziu a outro tipo de pecado. E é justamente isso que a cobiça faz. A cobiça da esposa do próximo pode levar o irmão ao adultério. Começou onde? Na cobiça no coração. Cobiçar a casa do próximo ou os bens que lhe pertencem pode levar este homem a fazer o quê? A roubar aquilo que pertence ao próximo. Vejam que a cobiça, ela pode me levar à transgressão de todos os outros mandamentos da lei do Senhor. É justamente a cobiça que está na raiz da transgressão de todos os outros mandamentos de Deus. É este pecado interno que somente os olhos do Senhor podem contemplar. Meus irmãos, a cobiça, o desejar o que é do próximo, ele é um pecado tão vil, é idolatria. A palavra do Senhor vai dizer isso. Efésios capítulo 5, verso 5, vai falar sobre o coração avarento de um homem que deseja insaciavelmente a riqueza. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento, meus irmãos, ele ama muito o que possui, a ponto de colocar o dinheiro e os seus bens, o que possui, no lugar de Deus. E quando cobiçamos, é isso que fazemos. Nós criamos ídolos. Aquilo que desejamos se torna o nosso ídolo, se torna então o objeto da nossa adoração. Ou melhor, nós revelamos nossos ídolos. Como escreveu Richard Newton no livro A Estrada do Rei, ao cobiçar, nós quebramos 2 mandamentos de uma vez. Ao cometermos esse pecado, além de quebrar o 10º, nós, ao mesmo tempo, quebramos o 1º mandamento. Você que o 1º mandamento proíbe a idolatria, você vê que o 1º mandamento proíbe a idolatria. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas a Bíblia nos diz que a avareza é idolatria, Colossenses capítulo 3, verso 5. Isso significa que quando o povo se torna cobiçoso, ele coloca o seu ouro no lugar de Deus. Ele o ama mais do que ama a Deus. Ele pensa mais no ouro do que pensa em Deus. Ele confia mais no ouro do que confia em Deus. Isso é torná-lo um Deus. E a idolatria consiste
em ter algum outro Deus além do Senhor. É colocar essas coisas no lugar de Deus. Cobiça é idolatria. Nós quebramos o primeiro mandamento. Mas não somente isto, meus irmãos. A cobiça me leva a quebrar todos os outros mandamentos. Por quê? Porque quando quebramos um dos mandamentos, quebramos toda a lei. Como já falei em alguma outra ocasião aqui, você pode pensar na seguinte imagem, sobre essa ideia de quebrar todos os mandamentos do Senhor num único ato. Quebrando um dos seus mandamentos. Imagina você recebendo algumas pessoas na sua casa e então você decide fazer um omelete ou ovos fritos. Então você pega 10 ovos e você quebra o primeiro, joga na frigideira, você quebra o segundo, o terceiro, o quarto, sétimo, oitavo, nono. Aí quando você quebra o 10º e joga, ele está podre. Melou todos os ovos. Você maculou todos os ovos. Você vai se desfazer daquilo ali. É mais ou menos isso que acontece. Quando quebramos um dos mandamentos da lei do Senhor, nós maculamos e quebramos e transgredimos toda a lei de Deus. Você não escapa de nenhum sequer, meu irmão. Você quebra então os mandamentos da primeira tábua contra o seu Deus e você peca contra o próximo. A cobiça é terrível. Mas, meus irmãos, o que está então por trás de tudo isso aí, que me faz cobiçar e desejar aquilo que pertence ao meu irmão, tem por fundamento um descontentamento. Este mandamento, ele vai proibir, com muita clareza, um descontentamento com a sua vida hoje. Uma insatisfação com o que você possui. É justamente isso que a resposta do catecismo na pergunta de número 148 vai falar inicialmente. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. Meus irmãos, Adão e Eva tinham o jardim do Éden para morar, com a livre permissão de aproveitar todas as coisas, exceto uma árvore. Mas eles não estavam contentes. Acabe tinha um trono e o reino, mas enquanto a vinha de Nabote não se tornou sua, ele não estava contente. Amã era o líder predileto do rei persa, mas porque Mordecai ficou sentado à porta, ele não podia sentir-se contente. É exatamente a mesma coisa em todos os lugares ainda hoje. Deparamo-nos a todo momento com murmuração, descontentamento e inquietação com o que temos. Dizer com Jacó, eu tenho o suficiente, parece bater de frente com o âmago da nossa natureza. Dizer, eu quero mais, parece a língua materna de cada filho de Adão. Parece que é o que brota inicialmente dos lábios daqueles que são filhos de Adão. Meus irmãos, o descontentamento ele se revela de diversas formas. O descontentamento se revela quando nós fazemos comparação daquilo que possuímos com aquilo que os outros possuem. O descontentamento ele se revela quando ficamos grandemente amargurados ou com raiva, não somente daquilo que aquela pessoa possui, mas sobretudo daquilo que nós não possuímos. Tristes, abatidos, amargurados, com raiva, aborrecidos. O descontentamento se revela quando existe em nós uma demasiada preocupação com as coisas e uma ansiedade que parece que não tem fim. Ansioso com o que virá amanhã, com o que acontecerá, com o que deixarei de ter, com o que talvez eu possuirei, mas se não possuir, e angústias muitas vêm ao coração do crente. Meus irmãos, o descontentamento é terrível e leva muitos à murmuração. E, meus irmãos, o murmurar é algo que é reprovado pelo Senhor.
O Senhor, Ele não se agrada de uma língua que murmura. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 10, diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmurar, meus irmãos, é desconfiar de Deus. É uma preocupação ansiosa de que o futuro não funcionará da maneira que queremos. O descontentamento também pode ser caracterizado pela amargura. É uma frustração por alguma coisa no passado não ter acontecido da maneira que gostaríamos. Seja explícito ou implícito, esse tipo de reclamação é dirigido àquele que é soberano sobre essas coisas. Então, murmurar, reclamar, são então uma questão teológica que considera Deus como incompetente, injusto ou irrelevante, como escreveu um estudioso. A murmuração, meus irmãos, ele faz e fez o povo do Senhor perecer no deserto. Muitos pereceram por causa da murmuração e inquietação contra o seu Deus. E muitos até desfrutando de coisas boas do alimento diário, mas murmuração. Paulo, meus irmãos, foi para nós, então, alguém que é um exemplo justamente do contrário. Paulo foi alguém que experimentou os sofrimentos os mais diversos nesta vida, mas sem murmuração. Basta você ler 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos de número 23 a 27. Este homem passou por situações adversas, mas nós não encontramos uma linha de murmuração vindo deste homem. Diz assim a palavra: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Procure murmuração em Paulo, você não encontrará. Vários homens na história da igreja, João Calvino, John Owen, vários perderam esposas, filhos. John Owen perdeu muitos filhos. Perdeu esposa. Você não encontra nada de reclamação destes homens. Lê as Institutas. Você não encontra murmuração, insatisfação, reclamação. Calvino, doenças muitas, perseguições muitas, sofrimentos muitos. Morreu jovem, 54 anos. Escreveu muito. Murmuração, procure. Você não encontrará. Meus irmãos, como escreveu Watson, certamente nunca, desde a criação, este pecado de descontentamento reinou, ou melhor, se enfureceu mais do que em nossos tempos. Nunca Deus foi mais desonrado. Você mal pode falar com alguém, mas a paixão de sua língua atrai o descontentamento de seu coração. Revela o descontentamento do seu coração. Todo mundo murmura seu problema. E aqui até mesmo a língua gaguejante fala com muita liberdade e fluência. Se não tivermos o que desejamos, Deus não verá bem de nós.
Mas atualmente estamos doentes de descontentamento e prontos para morrer de mau humor. Meus irmãos, o descontentamento é algo terrível. Descontentamento é insatisfação com o cuidado paternal de Deus e a sua providência. O descontentamento é pecado porque é uma manifestação de um coração que está completamente insatisfeito com a providência de Deus. E como consequência, completamente insatisfeito com Deus. Completamente insatisfeito com o seu Senhor. Foi assim o povo do Senhor no passado. O Salmo de número 78 registra isso, nos versos 17 a 19. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Contra quem eles pecaram? Contra Deus. Eles queriam o quê? Algo que fosse do gosto deles. Completamente insatisfeitos e descontentes com a provisão de Deus. Meus irmãos, estejam certos, a medida do descontentamento nunca pode ser preenchida pelas coisas deste mundo. A medida do descontentamento não tem fim. A medida do descontentamento é infinita. É como se pensássemos, meu irmão, quando estamos descontentes, que merecemos algo melhor. Que Deus não está sendo tão justo assim. Mas como escreveu, mais uma vez, Kevin DeYoung, o nosso descontentamento é uma expressão do quanto achamos que Deus nos deve. Eu fico insatisfeito porque eu penso que o Senhor deveria me dar algo que eu não tenho. Ele tem a obrigação de me dar. Isso é o que o seu coração revela. Isso é o que o seu coração faz quando você está insatisfeito com o que possui. E nós, meus irmãos, nesse descontentamento e insatisfação, passamos a olhar para Deus de modo diferente. Passamos a olhar para Deus de modo errado. Parece que desconhecemos a verdade de quem o nosso Deus é. O descontentamento começa a mexer demais conosco e nós começamos a olhar para o Senhor como se Ele fosse um Deus que não é tão bondoso assim. Como se Ele fosse um Deus que não é tão misericordioso assim. Como se Ele fosse um Deus que não é tão sábio assim. Quando a palavra do Senhor nos diz que Ele é todo misericórdia, que Ele é todo bondade, que Ele é sempre sábio. E nós tolos no que falamos, tolos no que pensamos. Isto é o que você é. Muitas vezes, tolo. Isso é o que muitas vezes nós somos. Tolos, meus irmãos. Mas o Senhor não. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz com a sua vida. Mais do que você. Ele sabe o que você precisa mais do que você. Será que você consegue abrir a boca para dizer juntamente com Paulo, sei estar contente em toda e qualquer situação? Será que você teria coragem de dizer isso? Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Não importa o que aconteça. Pode mandar tribulação. Pode mandar adversidade. Pode mandar a ausência do que eu acho bom. Meus irmãos, eu sou muito mais inclinado a acreditar de que nós teremos grande dificuldade de não somente falar isto com sinceridade, mas de viver, de fato, contentes. Mas, meus irmãos, nós somos, de fato, somos descontentes no casamento, descontentes nos relacionamentos que possuímos, há descontentamento no trabalho que o Senhor nos deu, segundo a sua providência para o nosso bem. Somos descontentes com o nosso corpo, somos descontentes com tudo. Somos descontentes com a nossa situação financeira. O descontentamento se revela quando muitas pessoas, por exemplo, trabalham sem parar. É uma busca desenfreada. Desenfreada para alcançar algo, para prosperar, para aumentar os seus bens.
E a razão de muitos não é simplesmente assumir o papel como homem, que deve ralar, deve trabalhar, mas revela muitas vezes uma insatisfação com a condição, através de uma busca insaciável pelo que não possui. Eu vou trabalhar, mas não porque eu tenho visto a glória do meu Deus, mas porque eu quero possuir mais coisas. Então eu trabalho. De domingo a domingo, não tem descanso, não tem dia do Senhor, é dia de trabalhar. Não. Não devemos desejar desenfreadamente estas coisas, não. Isso não agrada o Senhor, isso não é bem, não é bom para o crente. Isso é descontentamento, isso é insatisfação. Meus irmãos, descontentamento é pecado. E nós deveríamos ser conduzidos a entender o seguinte, que a única coisa que nós deveríamos estar descontentes deveria ser com o nosso pequeno, minúsculo, ínfimo progresso na busca de uma verdadeira vida vivida em retidão diante do Senhor. Nós deveríamos estar descontentes com o nosso pequeno desenvolvimento, o nosso pequeno progresso numa vida de santidade diante do nosso Deus. Deveríamos lamentar pelo nosso pequeno progresso em uma vida que, de fato, é vivida lutando contra Satanás, a carne e o mundo. Devemos lamentar e, então, estar descontentes com isso. Como escreveu Thomas Watson mais uma vez, todo homem está reclamando que seu estado não está melhor, embora ele raramente se queixe de que seu coração não está melhor. Se queixa de tudo, mas e quanto ao coração? E quanto a um coração puro? Será que há queixas nossas? Será que nós abrimos a boca lamentando por isso? Meus irmãos, é por essas coisas que nós deveríamos estar verdadeiramente descontentes com a nossa inclinação a ceder às tentações de Satanás, da carne e do mundo. Se nós amamos e desejamos verdadeiramente a santidade, nós então estaremos descontentes com o nosso estado hoje, de uma vida não tão santa como deveria ser. Somos, então, ordenados e o Senhor requer, então, que busquemos viver em santidade, busquemos diligentemente isso. Mas o descontentamento, meus irmãos, também ele é uma insatisfação, não somente uma rebelião contra Deus e um descontentamento com a sua provisão, mas é uma insatisfação com Cristo. Cristo deveria ser suficiente para nós. Cristo deveria, então, suprir, preencher este vazio infinito, este descontentamento infinito, essa insatisfação infinita, ela só pode ser preenchida por Cristo. E se você é crente, salvo por Cristo, você possui este Cristo que lhe deve ser e deve trazer e levar para o seu coração satisfação. Você está satisfeito com Cristo? Não pense que as coisas deste mundo trarão satisfação para você. Não pense que sua esposa trará plena satisfação para você. Não pense que seu filho e seus filhos trarão plena satisfação para você. Não pense que seus bens lhe trarão plena satisfação. Não pense que o conforto, as coisas que você possui e que gosta, lhe trarão plena satisfação. Somente Cristo pode dar a você satisfação, mesmo quando o que você deseja está ausente. Aí haverá contentamento. Aí haverá alegria no Senhor. A cobiça, então, não terá espaço. E, meus irmãos, o Senhor é aquele que provê o que precisamos. Porque Ele é o Deus da providência, nós não precisamos ficar descontentes e nem desejar absolutamente nada. O Senhor, segundo a sua providência, Ele não somente nos dá aquilo que precisamos para a nossa subsistência, para o alimento do nosso corpo, para que caminhemos neste mundo, mas o nosso Senhor, segundo a sua providência,
Ele estabeleceu na eternidade e decretou na eternidade e segundo a sua providência executou. Ele enviou o seu Filho. Deus providenciou para nós aquilo que precisamos. Como disse, não somente o material, mas sobretudo aquele que é espiritual. O Senhor providenciou o Cristo, aquele que veio, padeceu naquela cruz maldita, morreu no lugar de pecadores indignos, para livrá-los da condenação eterna, para livrá-los da cobiça, para livrá-los do descontentamento, para livrá-los da insatisfação. Ele oferece aquele que é tudo, Cristo somente. Por essa razão, você que não conhece a Cristo e tem um coração descontente, saiba que a medida do seu descontentamento, a medida da sua insatisfação, só conseguirá ser plenamente preenchida a ponto de transbordar se você se render a Cristo. Renda-se a Cristo. Creia em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor. E você, crente, alegre-se em Cristo. Porque, como falei e repito, em Cristo você tem tudo. E nenhuma razão para estar descontente e insatisfeito ou de cobiçar aquilo que pertence ao próximo. O Senhor tem lhe dado tudo o que você precisa, materialmente e espiritualmente. Este é o nosso Senhor que cuida de nós. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso bendito Pai, nós, Pai, somos descontentes, Pai, com tantas coisas neste mundo. Cobiçamos o que pertence ao próximo. Desejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor não nos deu. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que agimos assim. Livra-nos, Pai, do descontentamento e ensina-nos a amar, ó Pai, e a estarmos contentes com o que o Senhor tem nos dado, com o que o Senhor tem nos abençoado. Que encontremos, Pai, plena satisfação e alegria, contentamento em Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.